sorte é quando a oportunidade encontra o preparado. Eu vi muita gente dando sorte, só que não estando preparado para receber essa sorte. Então, se você tiver a sorte chegar e você tiver o preparo, você vai conseguir fazer alguma coisa com ela. Estamos começando mais um Verticalizando Cast. Estamos aqui pelo nosso canal no YouTube e também pelo Spotify. Eu sou o Thiago Pinotti e aqui ao meu lado, meu grande parceiro, Jonas Mingoia. E aí, Thiagão, você tá bom mesmo? Bem, e você? Bom, graças a Deus. Melhor agora, né, na companhia aqui, desses meus amigos aqui, empreendedores. Temos aqui, ó, palestrante aqui, pessoal, viu? Ó, tá escondendo leite, hein? Segue aqui no canal também, que é sucesso. Temos aqui também nosso grande amigo Eduardo aqui, que logo o Thiago vai apresentar o currículo dele aqui. Rapaz, é grande, bem louvável esse currículo. É, isso daí. Então, ó, eu não perderia tempo se fosse você. Já mandava naquele grupo lá que só sai briga, mandaria para aquela pessoa que quer começar a empreender. E ó, galera, temos muitas novidades, hein? Inclusive, nosso curso de renderização já está no ar, né, Thiagão? Tá no ar, cara. Tá fumegando, hein? Quem quiser aí, ó, pegar e comprar esse curso e renderizar em apenas uma semana, hein? É a promessa desse curso de renderização. Algum canto dessa tela vai ter um QR Code aí para você poder adquiri-lo. Exatamente. Então, pessoal, ó, já chega, se inscreve no canal, que esse canal é para você que quer empreender, para você que quer realmente aprender sobre empreendedorismo. Então, já se inscreve, deixa o like e compartilha aí, galera. É isso aí, pessoal. Estamos na nossa série Empreendedorismo, trazendo empresários aqui da nossa região, conhecidos nossos, para contar um pouco da sua história, mostrar o que deu certo e também o que não deu certo no seu negócio. E hoje iremos falar do tema sobre a importância de diversificar os ramos de atividades da sua empresa. Cara, esse cara é um grande amigo meu, vamos ter outra aula aqui com certeza. E olha só o currículo dele, ele tem 31 anos de idade apenas, mestrado pela Unesp em Administração, MBA em Governança Corporativa, mestrado Pocket, é isso? Isso. Pelo IPVC de Portugal. Trabalha no administrativo das empresas Modertech e Techmodern, sócio das empresas Evotech, Tech Thunder, Tech Hunter e Vision Tech, e mais de 3 franquias aí da Chili Beans, aqui de Matão, Araraquara, rapaz. Caraca, já fiquei com vergonha aqui, pessoal. Hoje temos muito a aprender aqui, realmente. Perdi até o fôlego, mas espera que tem mais. Ele é vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Matão, conselheiro fiscal do Banco Sicredi. Você consegue um financiamento lá no jeito também, né? E professor universitário de Administração e Engenharia. Com vocês, Eduardo Fernandes Júnior, prazer você estar aqui e obrigado aí por ter aceito o convite. O prazer é todo meu. Sempre assisti, né, o canal de vocês, o podcast de vocês, achava muito interessante. Legal. Ficava pensando se um dia ia ser convidado e quando ia chegar a minha vez. Realmente sempre tive, já até conversei com você sobre isso, o viés da construção civil. Até falei que lá atrás tinha até um sonho de ser arquiteto. Até hoje gosto muito de podcasts e coisas correlacionadas, como falei, Augusto Braga, Felt. Eu sei que eles são vendedores, mas gosto de ver casas de alto padrão, ver como criar, né, desde o processo inicial. Agora, do currículo, até às vezes eu fico meio cansado, né? Faço tipo 31 anos e tudo isso. Tem prós e contras. Geralmente o pessoal dá uma assustadinha também, mas é o que a gente sempre... que minha família sempre me ensinou, né? Eu vou falar algumas vezes de família, eu acho, e de referência. A minha mãe e meu pai sempre bateram na tecla de que o estudo pode te levar a uma situação diferente de vida, né? Sim. E foi o que eu sempre fui moldado nesse viés. É por isso que o lifelong learner, né? De continuar aprendendo sempre. Então, desde que eu saí do colegial, eu sempre estive fazendo algum curso. Tanto que hoje estou de novo fazendo MBA na FGV. Então, eu continuo estudando e ainda não parei. Estou mirando doutorado já. Já tenho umas carinhas de meio preocupados, porque o doutorado é um caminho sem volta, de mais 4 anos, mas para continuar sempre estudando, se dedicando. Eu queria ter uma aula de produtividade com você, porque olha, eu já acho que eu faço bastante coisa, mas quando eu vejo o seu currículo... Cara, eu não acho que isso é uma coisa muito saudável, mas do ponto de vista de saúde física mesmo, mas eu criei um estilo de vida que era baseado em produtividade mesmo. Desde pequeno eu preciso otimizar meu tempo porque eu tenho pouca quantidade
eu tenho muita coisa para pouco tempo. Então, o que eu fazia? Eu tô pedalando, mas em que hora? No horário do meu almoço. De que jeito? Lendo um artigo. Então, eu tô lendo um artigo porque eu sou professor universitário e preciso do conhecimento, de estar antenado também por ser empresário e tal, estar antenado em economia, dólar, porque uma empresa mexe com dólar, a outra no varejo. Então, como você já falou, da diversidade de ramos exige diversidade de conhecimento. Boa. Então, eu tinha que pedalar lendo, às vezes... correr na esteira, assistindo o jornal e etc. Eu tento fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Que legal, Du. E parabéns, cara. Você é meu amigo, né, de longa data. Se eu não me engano, a gente está estudando na mesma escola. Sim. E te acompanho seu trabalho e é uma das pessoas aí que a gente admira e se espelha também, né, por essa alta performance aí que você tem. E, Du, vamos começar igual todos. Da onde veio o Eduardo? O que o Eduardo fazia de criança? Já tinha essa veia empreendedora? De onde surgiam esses insights aí? Eu sou de Matão, né? A minha família é toda aqui de Matão. Meu pai é trabalhador aqui de uma das Eduardo Pai. Grandes empresas, né? Eu sou Eduardo Fernandes Júnior. Eduardo Fernandes é CFO da Baodan, né? Legal. A minha mãe sempre trabalhou em escola também, então sempre teve esse viés educacional de ela trazer muitos livros. Então, desde pequeno, sempre gostei de ler muito. Ela trouxe um Já pouco tinha disso, essa cultura aí. dessa cultura. Até tinha uns esquemas de troca. Com relação a mim e a ela, que era, por exemplo, você ler um livro e fazer um resumo, eu te dou um presente. Mas era um presente simples, na época, até na Verinha, não sei se você lembra, na esquina ali do Cardinho. Trazia os importados. E ela trazia os importados, exatamente. Aí ganhava um CD de videogame, etc. Então eu lia um livro e fazia um resumo. Só que esse ler fazia com que eu falasse muito. Sim. E era, tipo assim, é o que a gente sempre conversou. E até já expondo aqui, que pode ser um podcast muito longo. Até abrindo, a gente teve que combinar o horário podcast, pessoal, que isso aqui, certeza, ia bater o recorde. Isso. E a minha mãe, tipo assim, ela foi um jeito que ela criou para que eu lesse muito. E hoje eu gostaria de replicar com meu filho, que eu acho que é uma coisa que deu certo. Legal. Pode ser que ele não seja tão falante quanto eu, mas ela criou um mecanismo de troca que eu acho que não é uma coisa injusta, nem forçada. Sim. É uma coisa assim, uma troca mesmo, um ganha-ganha. E, na verdade, no final, o principal beneficiado fui eu, né? Sim. Tipo, eu ganhei conhecimento, eu ganhei conteúdo, eu li livros que quando eu cheguei no colegial para prestar os grandes vestibulares, eu já tinha lido com 12, 13 anos, os meus amigos estavam ainda lendo para se dedicar ao vestibular, lendo livros que, por exemplo, Memória Sargento de Milícias, Curtiço, Memórias Póstumas, que é aqueles padrões de vestibular, né? Que eles nos obrigam, né? Que eu acho também uma coisa ruim do Brasil, que é essa questão de obrigação e não do que você quer ser, né? Tipo, ninguém ensina ninguém a ser empresário Mas só puxando, que nem na escola, né? Da sua mãe, acho que não era nem obrigação, ela estava criando você uma rotina ali, né? Porque eu fui começar a criar o hábito de leitura com 30 anos de idade. E hoje eu me arrependo muito, porque agora eu corro para ler livro para tirar o atraso que eu perdi, né? Exato. Diferente do seu, que você já cresceu no Leitura é hábito. Então, Sim. todo mundo fala assim, mas como que você lê um livro tão rápido? Ou as pessoas, às vezes, nem têm a percepção de que dá tempo. Assim, é o hábito. Até tem alguns amigos que vêm quando eu posto alguma coisa e tal, e perguntam, eu falo, cara, é hábito. O começo é muito, muito difícil. Sim. Você lê, parece que você lê uma página, parece que você fez um esforço, parece que cansa, e depois, na hora que você pega o hábito e vira uma coisa normal, principalmente por assuntos que você se identifica, né? Tem Sim. coisas que você tem que ler como empresário, meio que por uma obrigação, né? Quase que empresarial, tipo um pai rico, pai pobre, o tsunami, todos esses que quase todos os empresários vão citar como os best-sellers de administração, sim. Né? Mas assim, depois quando você começa a entrar num viés que é da sua própria área, já te ajuda bastante também a ter um transcorrer melhor daquela leitura, né? Sim. Tipo assim, ler um livro do Abel Ferreira e etc. Dado em Palmeiras. Du, mas e aí? E a parte empreendedora? Na sua infância já tinha, não tinha? Cara, é muito... Tipo assim, é bem difícil falar, mas assim, eu sempre sonhei em ser empresário. Na verdade, também é uma outra coisa que eu acho muito ruim falar, mas na prática é a idealização de uma situação econômica que não tinha. Então, a gente é oriundo de uma família pobre, né? Sim. Meus avós, meu avô era da roça mesmo, e o outro era
soldador. A minha avó era funcionária de escola, né? Ela era da merenda de uma escola. E a minha outra avó, desde que eu me conheço por gente, ela sempre ficou, porque ela teve 10 filhos. Minha mãe tem 10 irmãos, né? Eles vieram a família da minha mãe veio do Paraná e a do meu pai de Turiba, né? Da famosa Turiba, da grande Turiba. Matão inteira, né? Que Matão, eu não sei como, mas parece que Matão inteira veio de Turiba. Turiba. É uma história a se entender um dia. E desde sempre, eu sempre sonhei, tipo assim, eu vi o caminho que meu pai fez de formação. Meu pai fez 2 vezes a faculdade de administração. Ele fez quando ele tinha 18, depois ele fez quando ele tinha 30. Caramba. Que foi a época que nasceram os meus irmãos, né? Eles tiveram... Meu pai teve filhos gêmeos, meus 2 irmãos, no caso. E mesmo assim ele continuou estudando, porque ele sabia que ele precisava daquele curso para aquele momento. Legal. Então meu pai é contador e é administrador e depois fez MBA também na área de administração. Então ele transcorreu uma carreira da parte acadêmica, de formação, para chegar onde ele chegou hoje. Então eu vi todo esse caminho, porque quando meu pai teve filho muito novo, meus pais, né, no caso, minha mãe com 18, meu pai com 19, então quando eu estava com 18 anos, meu pai ainda estava com 36, que é muito perto da nossa idade, do que a gente tem hoje. Então você imaginar que você tem um filho de 18, você já pode, eu considero, né, meu pai muito mais meu amigo, às vezes, do que propriamente meu pai. Óbvio que tem respeito e etc, hierarquia e tudo mais, mas assim, consegue compartilhar coisas de amigos. A idade tem muita coisa de pensamentos iguais, apesar de ser de uma década totalmente diferente, né? Um de 1970, o outro de 92, ainda assim a gente tem muita similaridade. Legal. E eu vi esse caminho sendo construído, e aí eu tinha na minha cabeça, eu falei assim, eu preciso mudar a minha situação. Na verdade, também uma outra coisa, eu queria ser maior do que meu pai, que eu acho que é um dos grandes erros que eu cometi quando jovem. Com 20 e poucos anos, na minha cabeça, eu tinha que estudar e trabalhar mais para eu ser melhor do que o meu pai. Tipo assim, então eu tinha a visão do meu pai como referência, mas também de tentar ser maior do que ele. E hoje eu acho que não é bem assim, tipo, não é uma disputa de quem ganha. Lógico que puxa, sua referência é uma referência boa, grande, de credibilidade, lógico que vai te puxar para cima. Mas não necessariamente você precisa competir com as outras pessoas para ser melhor, né? Não é uma concorrência, sim um objetivo mesmo. Sim. Boa, show de bola. Entendi. Cara, e sobre negócio, assim, teve alguma estratégia que você utilizou, assim, uma melhor ideia que alavancou seu negócio de uma hora para outra, assim, ou não? Então, assim, vamos falar dos diversos ramos, né? Cada uma das empresas ela tem uma dor diferente. Se a gente falar em Modern Tech e Tech Modern, né, no grupo que hoje eu ajudo a administrar... Ô, Du, antes de você puxar, vamos só elencar as empresas, só o pessoal ver. Como a gente está falando em diversificar... Tá. Né? A Modern Tech no ramo de reforma de CNC. Ela faz manutenção de máquina CNC, ela faz reforma de máquina CNC, ela importa também máquinas CNC e operatrizes da China, né? A gente tem uma parceria e vai sempre para lá, tanto eu quanto o sócio do meu pai sempre vai muito para a China. Então a gente foi algumas vezes para lá já, para buscar novas peças, novas máquinas e etc. Então na Modern Tech a gente faz isso. Na Tech Ela Modern, é uma indústria. Ela é uma indústria. Ela é uma indústria, ela faz transformações, né, e automatizações, a parte de automação industrial também. Na Tech Modern a gente faz mais a venda, né, de e-commerce, etc., nos diversos marketplaces. Então, a Amazon, Mercado Livre, voltado etc. para esses produtos também. Voltado para produtos também, mas ele pega um leque maior de empresas. Então, não necessariamente da indústria que hoje eu atendo. Então, hoje aqui em Matão, toda a parte de indústrias, agroindústria, automobilística e aeronáutica, assim, a gente consegue atender para esse tipo de máquina. Na Tech Modern a gente já consegue aumentar ainda mais. Então, não necessariamente. Hoje tem clientes de diversos tipos de segmento, até têxtil, tem da parte também militar, às vezes. Eles consomem muito. Então, lá tem fontes e etc. Mais produtos diversificados. Eletrônicos que podem ser utilizados em diversos ramos. Desde da piscina, que tem, por exemplo, inversor de frequência, tem fonte para a parte de câmeras, instalações, então tem a parte predial que pode ser utilizada, que a gente traz também em containers, né, para otimizar custo e consegue também trazer um leque maior de variedades para esses marketplaces. Legal. Nas outras empresas, tem empresa de consultoria também, de administração, que é um desses nomes aí que você citou. É que agora nem eu vou lembrar certinho, porque os Hunters sempre foi... O Hunter é aquela
questão do caçador, né? De Entendi. inglês. Então, meio que eu sempre coloquei essa vibe de visão Legal. e hunter de caça para ter um negócio atrelado à mentalidade mesmo, sabe? Tipo, tô sempre buscando uma novidade. Acho que todas as empresas que eu atuo, eu sempre busco essa questão de inovação, de um trabalho diferenciado, de procurar um diferencial perante aos meus concorrentes, né? Então, seria uma consultoria administrativa. Consultoria de então, já administração. entra prestação de serviço. Isso. Aí. E aí também tem a questão das aulas, né? Das faculdades que eu dei aula. Então, eu dei aula na Anhanguera, no IMES, dei aula em Araraquara também. Então, dei aula em Jabuticabal também, na Unesp, para o meu próprio sócio, inclusive. Legal. Então, eu tive essa situação de dar aula para os meus ex-amigos de classe também. Legal. Durante o mestrado, eu consegui dar aula. Então, eu criei essa empresa justamente porque eu também precisava desse outro viés. E aí vem as histórias da Chili Beans, né? Que é a mais recente. Então, eu tinha um sonho... Nisso, falando ao vivo aqui, que ele prometeu um óculos pra gente fazer propaganda. Quer dizer, 2, né? Aí não tem como Agora escapar, né? Fica gravado. Mas, assim, a história da Chili Beans era muito mais de identificação com uma marca, né? Geralmente, a gente se identifica com marcas e é uma questão que eu tento fazer, criar isso para as minhas empresas, que é a pessoa se identificar. É muito bom que um negócio tenha uma cara por trás dele. Então, quando a gente fala em Pinote e engenharia... Vem a história do Pinote, vem toda uma carga por trás, o que você é, o que você representa. Então, tudo que eu tento, ou que eu coloco a mão, né, nas mais diversas vezes e situações, e a gente erra também, né? Vou falar agora, porque dessas empresas aí, a gente está falando das empresas que estão vivas, dando ativas certo, e perpetuando, né? Mas eu tive empresas, por exemplo, eu abri uma empresa na pandemia, acho que essa você nem saiba dessa história, mas eu abri uma empresa que tem até Instagram e Facebook, que chama Footplay, que era de mesa, de fute-mesa. Eu lembro, eu não sabia que era sua, mas... Aí eu montei uma sociedade, montei essa empresa, fiz tudo bonitinho, fiz checklist de custos, mais ou menos o quanto eu ia vender, cotei matéria-prima, fiz o desenho, fiz uma parceria com alguém que tinha o conhecimento, ali, né? A mesa curvada lá, com a inclinação, busquei todas essas referências, só que eu esqueci de uma coisa só, de um pequeno detalhe. Pandemia? A pandemia... Não, foi no meio da pandemia. Foi o ficar em casa durante 5 dias da pandemia em março, porque foi no estouro ali, né? Do 27 de fevereiro para começo de março ali que aconteceu. Eu estava muito tempo em casa, 5 horas ociosas, 2, 3 horas de ociosidade. Surgiu a ideia de ter uma empresa, porque eu vi aquilo... Eu tinha conhecido o esporte quando eu fui fazer o mestrado em Portugal e tinha jogado lá em Portugal, onde eu tinha, na faculdade que eu fiz no IPVC, tinha uma mesa lá. E, cara, como bom brasileiro, jogava um pouquinho de bola, os caras já ficaram, cara, você tem talento para isso, né? Tipo, vai jogar e tal. Tanto que até hoje eu jogo bastante, coloco nas redes sociais, chamo bastante amigo, faço desafio, etc. Mas criei essa empresa e esqueci de um detalhe. Logística brasileira. A gente tem um problema crônico e conjuntural de logística, né? A gente tem uma logística... Matão, eu até amo muito Matão, porque a logística de Matão, eu acho que ela é privilegiada. A gente consegue ir para pontos, porque ela tem artérias, vamos dizer assim, que faz a gente se deslocar até bem. O pessoal que não conhece, a Matão está entre a Faria Lima e o Washington Luiz, bem na bifurcação aqui. Então, você pode ir para Rio Preto ou para Barretos. Só que para chegar o produto num destinatário final, eu dependo de terceiros. E muitas das vezes o custo é por metro cúbico, né, da carroceria. E ela é muito grande e pesada. Ela tem quase 120 quilos. Caramba. Então, se eu fosse pagar o frete, ela sairia o mesmo preço do meu próprio produto. Então, eu pensei em tudo. Pensei em produto, pensei em marca, criei o branding. Fiz tudo, até slogan. Eu tava tentando até criar jingle já. Sabe aquela coisa de uma empresa bem do comecinho, redes sociais, etc., e vendedor, tudo mais, e depois esqueci do dilema logístico, e realmente foi impactada pelo... Tanto que hoje tem, eu posso falar que tem no clube, na Sorema, eu tenho em alguns locais essas mesas colocadas, elas em clubes aqui em Matão, como Guarani, etc., eles... Tem o produto é muito bom, é aquele negócio, é o dilema do produto, que você criou um produto bom e dá até dó, tipo assim, o produto é bom, mas pulverizar ele. Só que como eu vou fazer para isso chegar em todas as partes do Brasil, sendo que o custo da operação é muito caro, né? Da logística ficou caro. Então, a gente erra também. Então, esse foi um dos meus aprendizados. Eu falo assim, a gente lê os livros, tal, né? Você lê o Jorge Paulo Lemann, ele fala, inclusive, que faliu empresas, e
eu acho que não é um demérito para ninguém falir uma empresa. Pode até acontecer um dia, a gente sempre está sujeito, porque a gente não controla variáveis de mercado e etc. Eu penso assim, o erro não é você quebrar, como você sai dessa situação, né? Exato. Você tem que analisar o que aconteceu de errado para você não errar de novo. Né? Existe, na verdade, o que a gente chama, né, eu não gosto muito das palavras em inglês, mas é o time, né? Você saber a hora, você saber falir, tem jeito certo de falir, que não é comprometer tudo aquilo que você construiu. O Brasil é bem complicado com relação a você falar em empreendedorismo, porque eu acredito que há uma criminalização do sucesso. Eu não vou falar jamais que eu tenho sucesso. Eu sou contra a palavra eu falar sobre ter sucesso. Eu acredito que nem tenho ainda, mas eu não gosto muito de falar da palavra sucesso. Por quê? Porque vem com ela toda a carga de criminalização. As pessoas não gostam, outras pessoas não gostam de ver um empresário bem-sucedido. É aquele negócio que a gente ouve todos os dias, e vocês devem ter ouvido também como empresários, que o empresário é ruim, que o empresário é mau, que o empresário não pensa no outro. Só suga, né? Só suga, que a gente tem... Cara, a gente, por trás de tudo isso que é construído, muitas vezes tem muito trabalho, tem alguns tarja preta aí sendo tomado. Só o seu currículo aqui já diz tudo. Olha o tanto de tempo que você dedicou, né? Cara, mas eu acho que é uma questão meio que brasileira mesmo, quase que bíblica, né? Tem até a frase, né? É mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu nem sei se a interpretação correta seria o rico mesmo do jeito que a gente imagina, mas já dá pra ver que a gente cria esse negócio, tipo assim, ele ficou rico, mas o que ele tá fazendo? Sabe, um viés meio que levantando uma situação negativa e não vendo pelo lado, cara, olha o que esse cara construiu, da onde ele saiu. Óbvio que existe questão de herança, e nem conta isso eu não consigo criminalizar. Cara, herança é uma coisa natural, que veio de alguém que algum dia construiu. Existem heranças que venham de origens ruins? Claro, como tudo na vida, né? O grande trade-off da vida, tem certo, errado, bem e mal. Agora, eu nunca não consigo criminalizar alguém de o cara querer ter um bom carro, de ter uma boa casa, de ter um carro de luxo, uma casa de luxo. Cara, ele trabalhou por aquilo, se ele fez aquilo da maneira correta e sempre procurou o viés das pessoas, ajudar as pessoas, que é o que a gente tem, acho que muito no sangue, até que estamos juntos, né, na associação comercial esse ano, e lá é sem fins lucrativos, muita gente não sabe que lá é um trabalho voluntário, que você vai lá, dedica às vezes 1, 2, 3 horas da vida e mais os horários de definição de estratégia que a gente tem que criar e que a gente tenta entregar e devolver para a sociedade. Fui professor também do Adelino, que era uma das coisas que eu tinha de devolver para a sociedade, porque eu fui aluno de escola pública, né, estudamos juntos, inclusive, e depois fiz o mestrado em escola pública, e tudo que eu construí, tipo, a faculdade pública, mestrado, tudo gratuito, né? Tipo, fiz o Unesp lá, fui para o UFSCar, fui para São Carlos. Meu começo de carreira foi como gestão ambiental, a minha primeira tentativa de faculdade, depois mudei para comércio exterior e depois caí em administração. Mas assim, até chegar na administração e fazer mestrado em administração, eu tinha que devolver para a sociedade. Eu fiz uma escola gratuita por ter um ensino de qualidade numa escola pública, que não é tão comum no Brasil, né? Então, eu te falo assim, eu dei aula de geografia no sábado à tarde durante quase 4 anos, e fui mentor do que hoje é o presidente do Grupo Pro Estudar, né? Que é o Murilo Pinotti, inclusive. E ele, tipo assim, foi uma construção e uma tentativa de devolução para a sociedade. Então, nem todo empresário tem o viés único e exclusivo do lucro. Às vezes, e a gente, na maioria das vezes, leva em consideração, às vezes, quando a gente vai dormir, a gente pensa, eu tenho vários CPFs que dependem de mim, né? Várias pessoas e famílias, né? Porque a gente sabe que, às vezes, indiretamente, não é uma pessoa ali que você tem como funcionário, mas sim uma casa que depende, ou uma família que está ali em volta. Edu, só para ir fechando, você citou aí a passagem da Bíblia, eu gosto muito, o Jonas tem até mais know-how, né? Eu tive muito problema com isso, o Thiago sabe. Que nem eu estudei esse versículo aí que você comentou, né? O buraco de agulha que fala, as construções antigamente tinha esse desenho de agulha, né? E o camelo tinha um problema que o camelo não passava dentro por essas portas aí. Então, por isso que cita isso na Bíblia. E porque a gente fala que o rico é mais difícil, né? A gente normalmente procura Deus quando a gente está quebrantado, ou está em alguma tribulação, ou quando a gente está no fundo do poço, vamos dizer assim, né? Sim. Que a gente pede ajuda para Deus, a gente recorreu a tudo, não conseguiu, a gente recorre a Deus. Então, uma pessoa, quando está bem financeiramente, é mais difícil ela procurar Deus, porque acha que o dinheiro que está bancando ela. E por conta dessas passagens isoladas, cria na cabeça das pessoas, a maioria, o quê? O certo é ser pobre. O certo é ser pobre. Ver a forma que Jesus nasceu e tudo mais. Mas assim, a missão de Cristo era diferente da nossa.
Cristo, ele escolheu ter ele não escolheu se casar, por exemplo, né? Agora, uma pessoa que escolhe se casar tem que pensar em dar uma continuidade ali para os seus filhos, dar uma boa educação, conseguir tratar realmente essas crianças e também a esposa, que é também o pescoço da família, vamos falar assim, né? Mas tem-se erroneamente falando por conta disso, por causa das passagens isoladas, né? Mas depois você vai ver outros exemplos de riqueza, né? José de Arimateia era extremamente rico, os reis antigamente eram os mais ricos que possuem. Então, assim, Salomão. Deus escolhiam eles e não tinha mal algum nisso, né? Então é mais a cabeça não humana. Necessariamente também, né? Eu vejo as pessoas, de maneira geral, até meio que... Eu vou fazer uma defesa aqui, talvez interpretado de maneira errônea. A galera fala muito assim do Neymar, né? Aí fala assim, nossa, mas porque o Neymar ganha X? A comparação e os memes da internet é sempre, o Neymar ganha X reais por segundo, X reais por minuto, X reais não sei o quê. E aí você acaba se comparando. Só que também, por trás... Cara, não estou falando da vida pessoal e o que ele faz, mas eu estou falando do ponto de vista de trabalho. Se o mercado remunera o trabalho dele dessa maneira, que bom para ele. Valor, né? Ele tem esse valor no mercado. É a mesma coisa que a nossa mão de obra. Em algum momento, ela vai ser valorizada perante um valor. Sim. E não necessariamente, quem já viu um trabalho, eu mesmo já fui lá para Santos e pude ver o Instituto do Neymar. Eu sei que tem 6 mil crianças lá. Eu não sou advogado do Neymar para falar bem dele, mas assim, eu sou fã da mentalidade do Cristiano Ronaldo. Então, se eu fosse escolher, eu falaria assim, o Cristiano Ronaldo para mim é uma referência por causa de disciplina e de tudo mais, dessa mentalidade forte, né, de questão de legado também que eu vejo que ele busca deixar. Mas assim, cara, como que eu vou criminalizar um cara que tem um trabalho com 6 mil crianças? Imagina quanto é o custo para bancar tudo isso. Legal. E o que esses caras fazem por trás de tudo isso. Então, o dinheiro também pode ser uma forma de você conseguir ajudar mais. Porque se você não tem dinheiro para sustentar a sua própria casa, você não vai conseguir ajudar terceiro. Agora, quando você tem uma situação privilegiada, por exemplo, a gente só consegue ir na associação comercial prestar um trabalho para os outros de maneira gratuita porque a gente tem uma situação privilegiada nas nossas empresas ou de uma situação levemente confortável para poder ajudar alguém. Senão, a gente nunca vai conseguir ajudar ninguém. Então, eu acho que é a maneira com que você enxerga o dinheiro. Existe diferença entre ganância e ambição. Eu acho que ambição é onde você quer chegar e você não precisa passar em cima das pessoas para chegar lá. Ganância não, é eu querer o que o outro tem e fazer qualquer coisa. E é onde a gente nunca pode deixar como empresário chegar, que é eu quero crescer a qualquer custo. Não, eu quero crescer porque minha empresa é boa, porque minha empresa tem perpetuidade, tem negócio, tem missão, visão e valores muito bem definidas, e por isso você alcança o sucesso, e consequência disso vem o dinheiro. Sim. Só que atrelado a tudo isso tem religiosidade, tem família, principalmente, porque depois no frigir dos ovos, o dinheiro compra algumas situações, às vezes que o pessoal fala, é hipocrisia falar que o dinheiro não é bom, ele te ajuda com questões de saúde, etc., na maior parte das vezes. Só que assim, no dia a dia, é a sua família que vai estar do seu lado, então não é o dinheiro que vai comprar felicidade, etc., porque tem esses percalços. Puxando aí, você falou de ajudar, aqui é o próprio exemplo, né? A gente está em horário comercial aqui gravando, o Du tá vendo aqui a estrutura que tem montado, que é coisa que sai do nosso bolso. Exatamente. Então hoje, assim, a gente não tem sobrando, mas hoje a gente tem essa regalia de parar no meio do nosso serviço para poder ajudar pessoas. E poder chamar você que também parou seu serviço e poder estar dando aqui insights para algumas pessoas que estão começando, que não estão num momento muito bom, né? E doando esse tempo para elas. Então, esse já é um... Exatamente. Voltando ao assunto lá das empresas, então a gente falou aí, você tem um ramo de indústria, sim, você tem um ramo de venda para atacado, você tem a parte de prestação de serviço e venda para varejo, aí que é a Chili Beans. Então, só para o pessoal entender como diversificou. Você falou da dificuldade, um erro aí que cometeu do Footplay. Exato, uma história puxou a outra, né? Vamos falar do acerto aí que o Jonas ia perguntar. Vou falar aqui, a sua melhor ideia. Vamos pegar, não sei se tem uma das empresas que é sua favorita ou que mais alavancou, que teve esse insight, mas para o pessoal pegar a chave, vamos falar assim, Putz, fiquei com frio na barriga de fazer isso. Isso daqui eu fiz e deu certo. Cara, assim. Eu acho que nesse sentido, assim, as outras elas têm elas são mais orgânicas por causa de um estudo de mercado que foi feito, né? Toda empresa inicia com estudo de mercado do que você quer. Sim. E do quanto de pessoas que você vai conseguir atender. A gente via nas empresas
tanto na Modertec como na Tecmoder, um espaço, né? Tem concorrentes, mas são concorrentes até que não são da própria cidade. Então, a gente tinha um gap para entrar e atuar. Então, aí tem um estudo, já que você faz. Sim. Então, assim, eu falo assim, difícil. Todo começo é difícil. A gente começou lá com 3 funcionários na época e hoje a gente é em 26 em uma das empresas e a outra tem os terceiros, etc. Então, chega a ter mais funcionários, né? Caramba. Então, a Modertec e Tecmoder, o grupo inteiro já tem quase 30 pessoas, direta e indiretamente. Então, eu falo assim, ela foi crescendo de maneira orgânica. Ela é de março de 2014, então ela vai fazer 10 anos justamente esse ano, né? E ela meio que é uma necessidade do mercado. Então, não digo que ela é simples, mas ela é uma necessidade. Então, as pessoas precisam. É igual, por exemplo, na construção civil. A gente precisa de pedreiro, a gente precisa de arquiteto, de engenheiro. É uma mão de obra latente, então é uma necessidade mesmo. É quase que uma subsistência, né? Então, o nosso tipo de indústria, eu entendo que ele tem as suas dificuldades, seus percalços, vende mais ou vende menos. O ano ou política ou economia, dólar, afeta nelas, porque, como eu falei, a gente traz muita coisa de importação. Então, a gente depende de variáveis cambiais e governamentais, tanto do Brasil quanto do mundo, e pegamos o problema da pandemia, né? Mas, assim, a que mais me deixou... e eu não sabia onde eu estava me enfiando, na verdade, quando eu decidi fazer isso, foi a Chili Beans. Por quê? É uma das empresas que eu tinha identidade de marca, como eu falei lá atrás, gostava muito da pessoa do presidente, do CEO da companhia, que é o Caíto, tinha lido muito e gostava muito de assistir Shark Tank, até uma dica para quem é empresário, né? Muito legal. Os pitches, né, a criação, ver as pessoas tentando vender as ideias, e às vezes você vê, tipo, cara, esse cara poderia ter ido por esse determinado caminho e ele foi por esse, talvez que ele não conseguiu, os valores, valuation, são tudo coisas que empresário fica pegando, né? A gente é meio que um lazer junto com um aprendizado, então você consegue tudo num programa como esse. É só uma adenda, é legal você citar isso daí, porque muitas pessoas começam pequeno e a mentalidade não evolui, esse negócio vai crescendo e tal. Então, você citou coisas aí que todo empreendedor, por menor que seja, tem que saber, né? Valuation, sim, equity. E é desde o começo. Se você planeja a sua empresa e o tamanho que ela vai ficar, não é quando ela já... Às vezes você dá sorte de ela crescer, né? Eu não gosto da palavra sorte, até coloquei esses dias no Instagram, porque sorte é quando a oportunidade encontra o preparado. Sempre coloco isso nas postagens, mas sorte é quando a oportunidade encontra o preparado. Eu vi muita gente dando sorte, só que não estando preparado para receber essa sorte. Então, se você tiver a sorte chegar e você tiver o preparo, você vai conseguir fazer alguma coisa com ela. Mas só para voltar, por quê? Porque eu sempre tive o sonho de estar no varejo. Eu sempre admirei algumas figuras que até passaram por aqui. Eu posso falar, porque é do ponto de vista positivo. O Cebola, eu via esses caras, esses comerciantes, eu achava muito legal. A dinâmica de trabalho, assim, de ver o cara ir lá no domingo ou no sábado comprar alguma coisa com meu pai, o cara tá lá, ele é o dono do negócio, e te atender, tem carinho, né? Um atendimento. Um carisma com relação ao atendimento. E eu tinha esse negócio do varejo ainda. Só que eu não sabia o que era o varejo. E aí, eu falei assim, não, vou entrar. Acho que era o momento. Montei a minha sociedade, né, com meus amigos também. Uma sociedade na Chili Beans inicialmente. Começamos com uma empresa em Matão e falou assim, vamos entender o varejo. Aí, beleza. Deu maio, mudando... Maio, a gente abriu dia 26 de maio, fez a inauguração lá, que inclusive você esteve lá presente. Fomos para junho, surgiu uma oportunidade, que era de expansão. Aí teve a oportunidade de shopping, que era do Shopping Jaraguá, né, que a gente até fez a reformulação lá da loja, e a loja do centro. Só que era uma obrigação. Então, como empresário, era... Tipo assim, você vai pegar um negócio num shopping, que para mim, eu tinha feito todos os custos, porque eu tive a DRE do negócio, né? O demonstrativo dos resultados dos exercícios, como professor falando. E peguei a DRE, analisei, era um bom balanço, analisamos como sócios também, chegamos à conclusão de que a gente podia adquirir. Era o momento correto? Não, talvez não. Por quê? A gente não tinha um conhecimento do negócio. Um mês, a gente tinha, lógico, um know-how de uma franquia que é de 1997, que tem os seus 30 anos de vida aí. Então, a gente sabia que a gente podia contar com a franquia do ponto de vista de infraestrutura, administração, todo o por trás deles, né? O background por trás da franquia ia ajudar bastante. Só que assim, e nós, como empresários novos, né? A minha sociedade é um com 28, 29 e 31. Então, eu sou o mais velho da sociedade. Logo depois acabou entrando até o meu pai na sociedade, e aí trouxe toda a expertise que eu não tinha. Então, foi o motivo
motivo de chamar o meu pai depois para a sociedade. Então, em Matão ele não é sócio, mas nas de Araraquara ele é. Araraquara são duas, no centro São duas, e shopping. uma no centro, na 9 de julho, na Rua 2, e no shopping, né? Que a gente até mudou o ponto lá, ficou bem legal a estrutura da loja, uma obra diferenciada do ponto de vista de arquitetura. Até a galera tem citado muito a infra dela, né? A luminosidade, como ela ficou bem bonita, bem ampla, ficou diferenciada. E assim, cara, ainda estamos entendendo o varejo, sofrendo com saber da sazonalidade, qual é os meses. É um negócio de monoproduto, assim, vamos dizer, entre aspas, porque apesar de ter relógio e etc., é óculos, então a gente está sujeito à sazonalidade do que tem o produto e entendendo sobre ele. Mas a franquia dá bastante suporte, bastante... Uma das dicas que eu gostaria de dar para quem quer ser empresário de primeiro momento e tiver a oportunidade de escolher uma franquia, na ABF, né, na Associação Brasileira de Franchising, existem franquias, e para quem quer franquear a sua própria empresa também, né, é uma oportunidade de ver que você vê uma estrutura que já tem a sua missão, visão e valores. Acaba sendo um pouco mais fácil. Já né? tem um DRE, tem um modelo, tem um RP. Você meio que só precisa nortear equipe e compra de produto e ter um pouco de dinheiro, né? Você tem que ter o recurso inicial. Caixa, né? Você tem que ter o caixa inicial e se preparar. Mas não há... Tipo assim, não é que você não precisa ter controle e administração. A administração depende única e exclusivamente de quem é o franqueado. Então, o sucesso ou não do negócio não é a franquia, é o negócio. Umas trazem o marketing tão grande que acabam te ajudando. Mas respondendo a sua pergunta, depois de tudo isso, cara, a maior dificuldade para mim está sendo trabalhar no varejo. Porque o varejo, ele tem margens menores, ele te dá retornos e você fica sujeito a intempéries diversos. Então, tem muito mais concorrentes, muito mais dificuldades, muito mais variáveis. Até a chuva atrapalha no seu negócio. Uma ponte que caiu em Araraquara no ano passado não era no meu negócio, mas influenciou no shopping como um todo. Sim. Eu sei porque eu ouvi, inclusive, de pessoas lá de dentro e de todos os outros comerciantes que eles ficaram 4 ou 5 dias parados num aluguel de shopping, que é muito caro. O metro quadrado, né, que a gente chama de custo de ocupação, é muito alto. Então, você tem que ter pelo menos, 200, 300 pessoas passando pela sua loja para valer a pena. Então, quando você fica 4 dias parado por uma ponte, que é uma obra em tese, né, que não tem nada a ver com você, o que você vai fazer? Administrei, estudei, fiz, estou com meus DREs, minha equipe bem formada, treinada, só que assim, caiu uma ponte. E aí a culpa... Falando em SWOT, né? É ameaça externa. É ameaça externa, mas geralmente a gente não mapeia essa SWOT. Você não coloca que pode acontecer a queda de um prédio, a pandemia, ninguém coloca isso em SWOT. Eu acho que assim, sei lá, pode ser até alguém falando assim, não, eu coloco sim, mas eu falo assim, dificilmente a gente coloca ameaças como... A probabilidade é muito baixa. Você não vai colocar isso numa análise, uma ferramenta de administração, entendeu? Odu, e falando em todas das empresas, qual... Você tem uma que essa eu preciso dar mais atenção, porque é mais complicado o ramo? Cara, eu acredito que assim, a que eu mais tenho cuidado e me consome como indivíduo é a consultoria e dar aula. Por quê? Sempre eu estou mexendo em algo do outro, né? E depende do seu tempo também. E depende do timing também, do tempo. Depende muito do que a pessoa vai passar, porque na maior parte das vezes as pessoas pedem ajuda ou suporte, às vezes até no início de uma consultoria, que a maior parte das vezes a gente não cobra, né? A gente ajuda muita gente e a gente faz isso de maneira... Eu, por exemplo, mas a maioria das vezes eu não vivo disso, então eu consigo fazer isso de maneira gratuita, né? Mas assim, a pessoa, às vezes, ela nem fala tudo que ela deveria falar, porque ela tem vergonha. E não tem nada de errado em você falar assim, cara, vamos de algum julgamento e etc. Então, ele conta uma história que, para você chegar no final dela, você vai ter que analisar. E se ela fosse... É igual aquele negócio da terapia, né? Muita gente tem vergonha de falar que terapia. Terapia é muito bom, cara. Claro. É um momento de você meio que tirar tudo aquilo que você tem nas suas costas. Para o empresário, então, é maravilhoso. Tirar o elefante das costas. Tirar o elefante das costas. É alguém que não vai te julgar e que vai ouvir toda a sua história sem a carga de julgamento, sem ser sua esposa, sua noiva, seus pais, é uma pessoa que está lá como terceira e é muito bom, é igual tipo um amigo, né? Mas eu falo assim, o terapeuta não substitui o amigo também ouve uma coisa. A outra parte disso, você não vai falar para o seu amigo porque você tem vergonha do julgamento, porque ele é seu amigo. Então, às vezes, assim, é sempre bom ter esse canal de comunicação. Não estou fazendo, mas a primeira oportunidade que tiver e o tempo, né, de caber na minha agenda também ter.
Mas assim, quando eu falo assim, a parte de consultoria, essa empresa voltada para consultoria e para dar aulas cara, eu tô dando aula para terceiros, então o que eu tenho que passar de lá tem que ser o melhor possível. E outra, o que eu falo e o que é interpretado é totalmente diferente. Exatamente. A comunicação, cada um interpreta de um jeito ainda. a comunicação é muito difícil, né? Tipo, eu sim. quero falar uma coisa, mas o que essa pessoa... É o famoso canal, né? Tipo, tem o canal de comunicação, tem nós como estamos aqui como oradores, né? Como comunicadores e as pessoas recebendo. Às vezes a gente quis dizer uma coisa e as pessoas interpretaram outra. Então, essa diferença, esse ruído que tem na informação é muito ruim. E quando você dá aula, você está ali, às vezes, com 30, 40, 100 pessoas assistindo você. Então, é a carga que isso carrega. Para algumas pessoas, eles falam que o tempo vai trazendo uma naturalidade nesse processo. Mas eu vou falar que eu entro lá até relativamente bem e saio pisando meio que em ovos, estafado. E tenho bastante dificuldade com relação a isso nesse momento assim da vida, né? Mas eu tenho melhorado cada vez mais com relação à carga emocional disso. Eu tinha o tato de querer saber o que a pessoa estava pensando sobre mim naquele momento dando uma aula. E falando numa velocidade exorbitante de 1000 palavras por minuto, que é característica, né? Então, assim, é saber se a pessoa está conseguindo entender, tentando ajudar fora do horário comercial, vamos dizer assim. É tipo assim, e aí, tá tudo bem? Ou seja, sabe, pedir o feedback. Legal. Eu até brinco assim, falo assim, se eu fosse médico, provavelmente eu ia estar louco, porque, tipo, eu ia querer o WhatsApp do cliente, do cliente, né? Ele não deixa de ser um cliente, o paciente, porque ele também é. Mas assim, como ele tá, entendeu? Como você tá, como você ficou, ter esse canal de comunicação rápida. E eu acho que o WhatsApp acelerou muito a gente, né? O WhatsApp, as redes sociais, deixou a gente numa velocidade que a gente vive no 1,5 para 2, né? Principalmente nós empresários, a velocidade que a gente vive já tá com o botãozinho apertado, né? Então, só cortando, você falou do ponto de comunicação. Eu acredito que o empreendedor é necessário ser um bom comunicador, né? É um dever dele. Por mais que a pessoa não gosta de falar, né, de se comunicar, mas é primordial ter isso para os seus negócios. Por quê? Para se comunicar com a sua equipe, né, você tem que saber comunicar com seus colaboradores, o que você pretende com eles, o que você espera deles, com os seus clientes também, né, pensando em prestação de serviço. O que eles esperam de você, o que não esperam, o que é seu dever ou não. Na parte de vendas também, né, como se comunicar, de levar o seu negócio. Então, eu acredito que é um dos pontos primordiais do empreendedor. Cara, eu acho que comunicação. É a chave de todo o negócio, na verdade. Exato. Porque, na verdade, você está em todo e qualquer tipo de negócio, seja varejo, indústria, prestação de serviços, como vocês fazem aqui também, você vê que a comunicação é a principal variável. Sim. E o ser humano, né? E o ser humano, ele é muito subjetivo. Cada um tem uma mente, cada um tem uma criação, tem um valor. A gente tem que lidar com essas diversidades e dificuldades, porque é uma dificuldade lidar com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Então, às vezes, você coloca dentro de uma empresa pessoas de perfis totalmente diferentes para o mesmo objetivo. E como fazer com que elas? Aí é a comunicação. Aí é você ter o tato de saber, porque também ter empatia pelo funcionário, de saber qual é a dor dele. Sim. Porque às vezes você só vê um cara lá triste ou com uma produtividade menor, mas você ainda não viu o que aquela pessoa está sofrendo às vezes na casa dela. É tipo, não só julgar e falar assim, você está fazendo um péssimo trabalho, então você vai ser notificado ou alguma coisa do tipo. Mas procurar sim, entender, né? Entender também. Eu acho que tem o limite desse entendimento. Tem pessoas que passam da boa fé e agem de má fé. Não estou falando sempre... Mas assim, eu sempre tento acreditar no lado bom do ser humano. Sim. E esse lado bom do ser humano talvez tenha um problema ali por trás. Tentar entender isso é difícil porque te consome ainda mais. Porque quando você conhece a história, aí às vezes você se identifica com ela ou passou. Como eu contei a história para você, eu vivi na minha infância em hospital, né? Porque fui diagnosticado com 12 para 13 anos. Eu ia perguntar sobre essa história. Com tumores ósseos, então eu fui para Barretos, eu ia inicialmente de 1 em 1 dia, depois passou de 1 em 1 semana, até virar de 1 em 1 ano e agora fazer um acompanhamento regular. Eu fiz 2 cirurgias para tirar tumores. Então, eu vivi muito de perto o dia a dia de um hospital como Barretos, que é subsidiado por empresários e caras que colocam dinheiro lá. Então, fala assim, criminalizar o sucesso nem sempre é bom, porque tem muita gente investindo. Lá, Gustavo Lima, Zezé de Camargo, Xuxa. Eu mesmo usei o pavilhão da Xuxa, Zezé de Camargo, e eu ia lá e via o nome e falava assim, não entendia, né? Aí, tipo assim, cara, é dinheiro que os caras estão colocando, óbvio que tem dinheiro público também, mas tem o dinheiro de terceiros, de pessoas, empresários lá, que são colocados para ajudar alguém. Então, por exemplo, um dos artistas, eu até falei numa entrevista que eu dei, quem era seu ídolo, né? Tipo assim, o Gustavo Lima
é um dos caras que, pra mim, é uma grande referência. As pessoas falam assim, nossa, mas ele tem uma casa do tamanho da Havan, fica aquele negócio por causa da arquitetura. Será que ele precisa de tudo isso? Cara, é o mercado pagando pra ele o valor que ele tem, mas eu já vi esse cara fazendo doações gigantescas em show dele. Eu fui num show dele que ele doou o show ao vivo de cima do palco. Pode ser marketing? Pode, mas eu sei que ali tem uma história Mas que se a irmã dele sofreu com Sim. isso também. Então, ele doou pro hospital do câncer, eu não lembro qual deles, mas ele doou para um dos hospitais um dinheiro assim, cara, que faz muita diferença, razoável, que o cara doou, que ele veio, ele tocou, ele não fez um show de 1 hora, ele fez um show de 5 horas e doou toda a verba daquele show para então exemplos como esse que marca, fala assim, não é o dinheiro pelo dinheiro, tem também a questão, se ele pode ajudar, vai ajudar, e a maneira com que você ajuda também, né, que aquele negócio, não precisa fazer, ele não fez isso e não divulgou em lugar nenhum, ele fez ali para quem estava no local, ou seja, aquela história ficou para um grupo muito seleto, eu tô contando aqui e tornando público, mas eu gosto de tornar público porque é para dar, tipo assim, mérito para um cara que fez uma coisa muito boa e ajudou. Vai saber quantas pessoas foram indiretamente ajudadas com tudo isso, né? Mas essa história, por exemplo, de sofrer com tudo isso, também criou uma... Eu falo que uma casca, né, para mim, me ajudou a criar e entender, porque eu sofri muito, né, chorava quase todos os dias, tinha muita dor, era uma coisa que foi difícil de diagnosticar. Então, durante 2, 3 anos, foi diagnosticado por situações, várias coisas diferentes, até chegar no que de fato que eu tinha, né, que era um tumor ósseo, e ele estava no osso e doía muito, impregnado, assim, tomava muito remédio, tomei uma carga muito alta de remédios aleatórios para tentar resolver, e, na verdade, não tinha como resolver se não fosse por esse caminho de cirurgia e etc. E esse sofrimento gerou uma coisa que era, cara, tem empatia, porque eu via pessoas lá e o médico disse uma frase para minha mãe, que era uma das que mais me marcou também. Eu era muito pequeno, mas eu não consigo esquecer ela. Que foi, tipo assim, a gente entrou numa sala, o médico tava falando, ó, seu filho tem um tumor, tal, tal, tal. A minha mãe já começou a chorar, o meu pai sempre um pouquinho mais racional e mais forte, tava meio que tranquilo. E ele fez uma simples coisa, falou assim, ó, o tumor do seu filho é benigno, ele é um tumor que ele pode ser tratado, pode ser que ele tenha, e ele vai ter nesse momento, algumas dificuldades momentâneas, mas ele vai continuar vivendo normal. Agora vem aqui para fora. E eu tava naquela época, como você, até 18 anos, você fica no pavilhão da Xuxa lá, né? Então, tem crianças. Ele levou a minha mãe lá para fora e mostrou. Falou assim, tá vendo essas crianças ali? Tipo assim, sabe? Tudo carequinha, já com problemas avançados de leucemia. Mais terminal, né? Estados... Falou assim, ó, possivelmente aquela criança ali tem mais, sei lá, 6 meses de vida numa expectativa muito alta, entendeu? Então, tipo, o médico falou isso, na minha cabeça, aquela fala zerou tudo o que eu tinha de questionar até Deus, muitas das vezes, sabe? Tipo assim, cara, por que isso comigo? Eu nunca... Sou uma pessoa boa, só estudo, porque a gente sempre tem esse negócio, né? Tipo, por que comigo? Por que comigo? Mas não por que com o outro, né? Ou porque... A gente sabe que isso não é uma variável que... Eu não acho que Deus está lá falando assim, toma isso, não é ou toma aquilo. né? Não é um mérito, tem propósito, né? E eu vou falar que uma dessas coisas me ajudou muito mais a crescer e ter empatia pelo ser humano, que é, tipo, sempre que eu penso, falo assim, nossa, essa semana tá... bem ruim, cara, tá bem osso, assim, bem travada, ou tô sofrendo muito, eu falo assim, cara, mas eu tô sofrendo porque eu tenho negócios, porque eu tenho oportunidade, porque eu tenho pessoas que estão dependendo direto ou indiretamente de mim. Era pior do que se eu estivesse procurando um trabalho, tivesse sem dinheiro, tivesse sem conseguir ajudar minha própria família, sem conseguir gerar alimento lá pra dentro de casa, ou numa doença terminal, cara, você não sabe o que é isso. Então, eu não sei o que é isso, então eu me coloquei no lugar do outro e entendi, falei assim, cara, tem muita gente. Então, antes de reclamar, vamos lá, né? Avaliar, tal. Sei que é muito difícil. Quando a gente está no meio do problema, sempre quando a gente está de fora, né? E hoje, do lado de fora, eu estou avaliando dessa maneira. Mas no momento era uma dificuldade. Mas eu vou falar, esse médico, ele causou uma grande mudança de filosofia na minha vida, que é, eu não preciso competir com ninguém. Na época de querer ser empresário, tentar ser grande, e quero ser isso, quero o ser o maior possível, mas... Tipo assim, cara, tem o tempo correto, seja com 50 anos, 60 anos, em algum momento pode acontecer o que eu falei para você da palavra sucesso, que eu acho que talvez um dia quem tem que julgar e ver se isso foi uma carreira de sucesso vai ser a história que você deixou, né? Todo o legado. As pessoas, o quanto de pessoas que não têm retaliações contra você, contra a sua empresa, contra o seu nome. É óbvio que é uma coisa muito difícil de saber, porque as pessoas podem gostar ou não de você por motivos diversos, né? Então,
é muito mais de entender que são processos, né? São fases, são ciclos, e esses ciclos não dependem só da gente. Então, é entender que tempo ao tempo e um dia a gente pode chegar lá. Então, esse sofrimento lá atrás, desses tumores, do Hospital do Câncer, de entender tudo isso, me ajudou no propósito e moldar. Inclusive, eu acho que na parte de caráter e de pessoa, e de entender e dar valor nisso nas outras pessoas também, no sofrimento do outro. Bacana, cara. Que história, hein? Rapaz. Você é novo, mas, rapaz, já viveu bastante coisa, hein? Eu brinco com ele, tem 150 anos já. Rapaz, voltando pro lado da empresa. Vamos falar assim, você tem outras empresas que fazem o que você faz. O que você oferece de diferente, ao seu ver, que gerou esse status que você tem hoje no mercado? Cara, então, cada uma das empresas vai ter uma situação diferente. Vamos falar assim, quando a gente fala da parte de professor e consultoria, é a comunicação, é o que você dá e a entrega, a rapidez com que você entrega, porque a gente sabe que do outro lado tem sempre uma pessoa com uma necessidade. E com pressa. As pessoas estão vivendo essa vibe de ter a resposta na hora. E às vezes não é na hora. Mas eu, como professor, eu entendo que o aluno, ele quer, porque ele está vivendo, e tem muita gente ali que ganha às vezes R$1.500, R$2.000 e está pagando 700 de faculdade. Então o cara quer um conhecimento muito rápido de uma maneira para aplicar, porque ele quer ter sucesso. Só que eu falo assim, calma, sua hora vai chegar, espera, você tem que sofrer. Eu trabalhei em diversas empresas, parece que nem deu tempo, mas assim, eu fiz um trainee em multinacional alemã, que era alemã, me ensinou muita coisa, que é formalização e padrão de informação. Nossa, alemão é muito rígido. Alemão rígido, mas é uma escola, porque ensina que, cara, o que está escrito não sai caro, ele não se apaga, ele está ali. Então, não tem como você discutir quanto que está escrito. Trabalhei em banco, então peguei todo esse lado comercial. Eu era a parte administrativa do banco, mas depois, falando tanto como eu falo, me jogaram para a parte comercial e me dei muito bem na parte comercial. Certeza. Porque eu gosto, assim, ser um bom comunicador e falar bastante, existe uma diferença. Sim, eu não me colocaria como um bom comunicador ainda, mas eu tenho feito trabalhos, inclusive tô fazendo outro curso, a gente fez cursos semelhantes, Mastermind, que até o Aristeu esteve aqui com vocês, né? O Aristeu também é uma referência que sempre ajuda e está sempre perto da gente, dando suporte, ele sempre me dá dicas de como melhorar. E é importante você ter mentores assim, pessoas que te indiquem, né? Tipo, eu já errei, então não precisa errar também. Você não precisa o mesmo caminho aprender, que eu fiz, né? Você não precisa colocar o dedo na tomada para saber que você vai tomar choques. Alguém já colocou e já está escrito ali. Você precisa colocar também? Então, é na empresa, é o famoso benchmarking, né? Eu fico pensando nisso. Quem que jogou o milho na panela com óleo para ver que virava pipoca? Exatamente. Cara, é mais ou menos isso. isso. A primeira pessoa pensou nisso. Outro dia eu estava na minha cabeça, eu não sei se você tem a resposta, que é da construção civil, mas eu estava pensando outro dia. Quem foi o primeiro cara que criou a piscina? Cara, porque é piscina. Qual é o sentido? Beleza, tem referência de lago, era o que as terras, né, a maior parte das cidades surgiram ao longo de rios, né? É a história das cidades, inclusive Matão e todas as cidades do mundo, né? Se fala assim, Mesopotâmia, Tigres e Eufrates, Egito, Nilo, todos as grandes... São Paulo, Tietê, cruzando inteirinho. A sociedade buscava rios. Mas assim, tipo, será que é referência do rio que levou um cara a colocar uma lona, sei lá, na época acho que nem tinha lona, né? O primeiro foi, sei lá, o vinil, e criar uma piscina para ficar dentro da própria casa? Tipo, qual foi a primeira piscina? Sim. Eu não sei, entendeu? Pergunta boa, hein? Pergunta boa pra colocar no Verticalizando Sonhos. É uma das coisas de que, tipo assim, quem pensou nisso, né? Tipo, o cara é visionário, né? Por mais que seja uma coisa de extremo lazer, mas hoje aqui em Matão, acho que é uma das, vamos falar assim, população de piscina mais altas do interior, que você vai ver por visão aérea, a gente vê que tem muita piscina. E você fala assim, quem foi que pensou, né? Então tem sempre alguém que Quem que esquentou o barro e virou tijolo? Exatamente. É o benchmark, né? Tipo, o cara, às vezes, ele nem... Fala assim, nada a gente cria, né? A gente vai adaptando. A gente não copia também, mas a gente aprimora e a gente replica. E tem o benchmarking, que é a principal palavra que eu falo para os meus alunos. Tem o certo e errado. E você pode aprender com o certo e errado de todas as empresas do mercado. Então, você fala assim, a gente viu exemplos durante a vida, né, de empresário, que, por exemplo, a água aqui, inclusive muito bonita do podcast, com a logo do podcast. A marca é muito importante. O Cristiano Ronaldo fez um movimento, voltando na parte de futebol, da Coca-Cola, e fez eles perderem 40 milhões por causa de uma fala. Não bebam Coca, bebam água. Tipo, mas o que isso representa? Você fala assim, nossa, ele só falou isso, nada.
as ações da Coca voltaram, porque a Coca Sim, é uma das sim, é maiores muito forte. marcas mundiais e as pessoas não iam deixar de tomar. Sim. Eu acredito que muita gente pode ter parado, porque ele é um Por um grande tempo, influenciador. Ele é o maior, né? Acho que ele tem 612 milhões de seguidores no Instagram. Então, ele é uma empresa de comunicação. Ele é uma pessoa, mas ele é uma empresa por trás. Igual a gente, como empresário e orador, estando em associações comerciais, você carrega por trás de tudo isso também o seu know-how. E quando você fala para alguém, ó, eu fiz isso e deu certo, por que eu não posso aprender com o Thiago, com o Jonas? Por que eu não posso aprender com todos os erros que eles tiveram e também com todos os acertos? Os acertos eu replico e o erro eu não cometo. Modelar, eu já né? ganho tempo. Eu acho que o grande segredo que eu tive era, cara, eu vi o meu pai na carreira dele sofrendo com muitas coisas. Falei assim, isso eu não quero. E eu vi o meu pai acertando com muitas coisas. Isso eu quero. Eu vi o empresário tal falando sobre uma determinada situação. Isso eu quero. Isso eu não quero. Para minha empresa. Então, te ajuda a moldar e te ajuda a diminuir o caminho. Então, eu trabalhei em escritório de contabilidade, trabalhei em banco, trabalhei numa multinacional, até a gente decidir a abrir a empresa na parceria e na sociedade que a gente abriu. E as dificuldades são... Sempre, quando a gente fala em dificuldade, comunicação. A principal barreira é se comunicar bem, lidar com as subjetividades do ser humano, o timing de cada ser humano, o nosso ego, que todo mundo tem, né? O ego de cada um, é mais ou menos nessa linha. Mas se eu fosse escolher eu falo assim, hoje para mim o maior desafio é o varejo. É através das lojas da Chili Beans. Então eu tenho uma empresa que vai muito bem e uma empresa que se paga. Essa que se paga precisa mais da minha ajuda. Então, o meu tempo tem que ser dedicado para ela. Então, mas assim, eu posso esquecer as outras? Jamais. Entendi. Então, eu não posso deixar uma, porque enquanto eu abandono uma, nem sempre aquela vai continuar na perpetuidade. Assim, pode ser que um dia ela chegue a ficar tão orgânica e tão saudável que ela mesmo se auto-administre. O ideal é você ter uma equipe de projetos que ela seja responsabilizada por aquilo. Então, eu passo e terceirizo um projeto para uma determinada pessoa, que ele tem início e fim, e tem o dono do projeto. Mas assim, você tem que estar lá? Pai da criança. Cara, você tem responsabilidade civil e criminal, né? Como empresário, sobre tudo que acontece. Então, não adianta você falar assim, mas depois eu mando a pessoa embora. Não, é seu nome, é sua credibilidade, é sua empresa. Ninguém vai querer saber se mandou embora ou não. Não importa. O cara que te contratou, ele quer, e às vezes ele contrata Thiago, ele contrata Jonas, ele contrata a empresa, às vezes ele contrata a marca, o brand, como eu. Eu comprei uma marca que era 50% marca e 50% uma pessoa física. E essa pessoa física que eu tinha uma aptidão me fez comprar. Eu até falei isso lá pessoalmente para ele. Falei assim, eu me tornei franqueado da sua marca, da Chili Beans no caso, Por causa da pessoa dele, por causa do tratamento dele com as pessoas, porque para ele contratar pessoas de diversidade étnica, religiosa, etc. E ser uma empresa que você vai lá e fala assim, cara, é meio que zero preconceitos, né? Ela tem perfis diferentes, pessoas diferentes. Assim, não que não tenha cuidado, não tenha treinamento, não tenha os 7 passos do atendimento bem feito ao cliente, mas assim, que tenha um perfil de dar oportunidade, porque a gente sabe que tem um mercado, principalmente no interior, bastante conservador, que é tipo assim, tem tatuagem, então não vou contratar. Cara, hoje em dia, eu mesmo tive exemplos disso, eu trabalhei numa multinacional e eu cometi alguns erros de interpretação. Por exemplo, me mandaram uma vez numa sala, eu trabalhava no TI na época. É engraçada essa história, porque tinha um cara de terno numa ponta, né, na ponta da mesa, e geralmente quando você olha a ponta da mesa, você fala assim, não, quem manda tá na ponta da mesa. É aquele negócio da famosa piada, quem tá na ponta da mesa paga a conta. Mas assim, cheguei e tinha um cara do outro lado com um tênis colorido, o braço cheio de tatuagem e tal, e falaram assim, vai lá que o presidente da empresa está precisando de uma ajuda sua. A ajuda minha não era administrativa, etc. Nem era na época, era mais de suporte mesmo do TI, que era o que eu fazia na época. Meu primeiro emprego com 17 para 18 anos. Cheguei lá e a primeira coisa que eu fui foi ir no cara de terno. Na nossa cabeça, o terno é sinônimo de sucesso, autoridade e hierarquia. E, na verdade, era do outro lado. E eu nunca imaginei. E foi aí que eu perdi um pouquinho dessa questão do... Cara, na verdade, o que vale é o que está dentro da cabeça da pessoa. É a mente, a mentalidade, é o conhecimento, que é o que você constrói ao longo da vida. E vai fazendo. Ô, Du, e você tem uma visão de futuro? Cara, você tem algo bem definido? Não, eu quero abrir mais tantas empresas, eu quero que minha empresa chegue até nesse nível? Não, você está... Ano a ano eu vou vendo para onde a maré está indo e eu tô...
Cara, levando? é um conjunto dos dois. Se falar assim, visão de futuro, eu sempre tenho. Eu falo assim que o grande segredo do sucesso de todo administrador é você tem que visar a perpetuidade da sua empresa. E para isso, planejar ela. Então, quando a gente vai construir um planejamento de empresa, geralmente a gente faz lá nas nossas empresas, né, em parceria com sócios, construir os meus próximos 5 anos. Por exemplo, a Chili Beans, já só dando um exemplo, ela fala, o que você pretende expandir para esse ano? Em janeiro. Fala assim, mas como assim? Já tipo no assim, próprio ano. A gente já tem delimitado aonde a gente vai crescer. Então, provavelmente, se Deus quiser, a gente vai abrir pelo menos mais 2 franquias e até em estados diferentes. Então, em projetos, depois a gente pode falar sobre isso. E projetos grandes ainda esse ano. Então, o projeto é abrir mais 2 franquias. Nas empresas que eu ajudo a administrar, na Modertech e na Techmoder, já é um caminho de perpetuidade de crescimento. Para onde a gente vai caminhar com as áreas, porque ela é subdividida em áreas, como a gente dividiu lá no começo. Então, aonde eu quero estar e definir cenários. Otimista, um cenário mediano e pessimista, de acordo com as variáveis de mercado que você tem no momento, que podem ser moldadas a qualquer momento também. Então, mas a minha filosofia a minha empresa tem que perpetuar. Independente de eu estar ou não no negócio, ela tem que funcionar. É criar isso, porque a gente pode morrer, pode acontecer qualquer coisa. E essa empresa ela tem que ter um legado forte para continuar de maneira saudável e não ela terminar com o dono. E sim, continuar, né? Tipo, visando a perpetuidade dela. Então, a filosofia pretendo crescer, não pretendo ficar por aqui. Eu digo que a busca do empresário e de quem gosta que foi picado por esse mosquitinho do empreendedorismo cara, você sempre está vendo novas oportunidades. Eu mesmo, todo dia... Você não desliga, né? Sua cabeça é o radar também. Cara, eu fico olhando a oportunidade a qualquer momento, onde eu posso entrar, como a gente pode fazer para crescer. Pretendo ficar num ramo só? Não. Pretendo ser multifranqueador, então franquear para as outras áreas. Eu tenho uma vontade de entrar no ramo alimentício, mas tenho medo do shelf life, né? Legal. Que é o período de durabilidade de produto. Mas assim, gostaria muito de ter um negócio no ramo alimentício, que era uma coisa também lá de trás, de criança, de ver aquilo, da entrega de uma coisa que causa um prazer, né? Sinestésico para quem está consumindo. Tinha isso também. Assim, como as outras empresas, de professor, poder dar mais aula, porque no fundo, além de empresário, o que eu mais amo é dar aula e ensinar as outras pessoas. Mostrar, eu até fiz esse caminho na minha aula, dei a disciplina de empreendedorismo o ano passado, até no IMES aqui, né, na faculdade da cidade, e a minha ideia era trazer empresários para falar as suas histórias de vida, que é muito legal saber que um cara às vezes começou devendo R$2.000 e criou um negócio de sucesso. Legal. O outro trocou um carro por um não sei o quê e criou um negócio de sucesso. Então, várias pessoas que eu tive a oportunidade de chamar lá, que são os meus amigos, e mostrar que às vezes o cara veio realmente do nada, sabe? O cara saiu do nada e se tornou um empresário. E o empresário que vamos colocar a palavra sucesso, né? Tipo assim, pelo que ele já está há anos de empresa, né? Eu falo assim, uma empresa tem sucesso ou não se ela perpetuou aí por 10, 20, 30 anos e tem todo o seu legado, né? A gente vê empresas aqui de Matão com quase 100 anos, é quase que a mesma idade de fala de Baldan, de Marquesan, de outras empresas aqui que são quase que centenárias. Então, isso mostra que a filosofia e manter ela ativa é o que faz ela perdurar. Porque se a gente achar que a gente tem sucesso e pegar, momentaneamente você está com dinheiro e deixar de lado tudo isso, pode ter certeza que em 2 anos você vai estar quebrado financeiramente e provavelmente sem o seu sonho, que você tanto trabalhou em um dado momento. Então, o sonho vira uma frustração. O trabalho, ele tem que continuar. É trabalho, dedicação e resiliência. As palavras-chave. Até o pessoal, a gente falou de planejamento, tem um podcast anterior que a gente fez com o Aristeu, que a gente fala sobre o planejamento 2024, como você fazer um planejamento para a sua vida particular, para o seu serviço. Aí já estamos em fevereiro, hein? Você que não fez ainda do ano, corre lá que... Pedir licença pro Du, vamos fazer um pouco de publicidade, fala um pouco da Home 16 aí pro pessoal. Vamos sim. Expandindo. Pessoal, a gente está expandindo aí, ó. Fechamos uma parceria agora em Batatais, Goiânia, temos também escritório Araraquara, temos aqui também Matão, nossa principal sede. Estamos em Goiânia, hein? Para você aí, ó, que quer construir, quer simplesmente fazer o projeto, aqui a gente te entrega tudo que você imagina aqui no ramo da engenharia de arquitetura. A gente pega, projeta para você, desenvolve a sua planta aqui, desenvolve em 3D, faz os interiores.
E a gente também constrói para você. É isso aí. Se precisar, a gente encontra seu terreno e vende sua casa também. Também fazemos isso. Para você que tem esse negócio aí de comprar, de construir para venda, também podemos vender esse imóvel para você. É isso aí, pessoal. Vai ter um QR Code aqui. Quiser saber mais, acompanhe a gente nas redes sociais. Du, encaminhando para o fim, gostaria aí que você deixasse uma mensagem final para quem está assistindo, uma pessoa aí que pensa em empreender, mas ainda tem medo de largar o CLT, ou aquela pessoa que começou a empreender, mas não está muito bem aí. Então, aqui uma mensagem final para esse pessoal aí. Antes de deixar a mensagem, né, queria agradecer o convite de vocês. Né? Nós que agradecemos. Fiquei muito feliz pelo convite. Sempre que eu falei, eu sempre falei pro Thiago que eu tinha um contato maior, né? Tivemos uma proximidade maior nesses últimos tempos, em decorrência das agendas profissionais. Agradecer, eu sempre sonhei em estar nesse sistema, gosto muito dele, gosto muito de participar, até lá atrás sonhava em ter um meu, então legal. Eu acho muito interessante. Parabéns por vocês também pensarem na visão da Home 16, Obrigado. Porque mostra que vocês têm uma visão que a gente chama na administração do berço ao túmulo, né? E não na questão ruim. Na verdade é assim, né? Tipo, a gente nasce, cresce, matura, envelhece e morre. Do berço ao túmulo mesmo, que a gente fala na administração e análise do ciclo de vida. Então, vocês estão no momento que vocês estão tentando, dentro da cadeia produtiva, estar dentro de tudo. Porque, na verdade, a necessidade de eu, por exemplo, estando e precisando de uma casa, às vezes eu tenho minha casa para vender, e eu quero construir uma outra, então eu preciso de alguém que entenda o meu sonho, que é a maneira com que eu quero que minha casa seja, que a casa é o nosso grande sonho. Né? É um lugar muito particular. É um lugar muito particular, é um lugar que, tipo assim, ele tem que ficar bonito? Tem, mas ele tem que ter sua cara, sua personalidade? Tem. Então, para vocês terem engenheiros civis, arquitetos, etc., o feeling e o tato de entender que, às vezes, o preço, o que cabe na realidade de cada um, eu acho que é um trabalho muito diferenciado que vocês fazem, e até parabenizo isso. Obrigado. O crescimento também de outros locais e ver essa visão geográfica também é muito legal. Como empresário, parabéns para vocês por tentar meio que quase que franquear o negócio de vocês. É um negócio que não existe no Brasil. Eu nunca tinha ouvido falar, sinceramente. Eu não conheço, então parabéns também pela inovação, por tentar inovar. Pode dar certo, espero que dê muito certo, e parabéns para vocês por causa disso. E, tipo assim, esse negócio vai depender muito de vocês no começo, vai exigir, vai ser duro, talvez vocês não ganhem tanto quanto imaginam para depois, mas vocês plantaram a semente depois do colher, empreendedorismo, né, para colher, que é o que vocês falaram também muito bem. Legal. Então, mas assim, fazendo o que eu deveria ter feito, né? Obrigado. Tipo, quer falar a palavra final agora, é assim... Cara, eu acho... uma frase que eu gosto bastante é do Hobbes, né? Do Thomas Hobbes, que é: o homem é do tamanho dos seus sonhos. Então, você fala assim... tem muita gente que sonha, mas poucas pessoas sonham da maneira correta, que é, tipo assim, eu sonho em ter alguma coisa, mas o que eu faço para conseguir alcançar esse sonho, há uma diferença muito grande. Então, o homem é do tamanho dos seus sonhos? Sim. Tem vírgula, sim. Vírgula, sim. Depende muito de você. Assim, temos realidades diferentes, temos capacidades financeiras diferentes, momentos diferentes de vida, mas assim, se você não plantar por você, ninguém vai plantar. Então, o homem é do tamanho dos seus sonhos, vírgula, sim. Eu colocaria um sim na frase de um filósofo, hein? A liberdade poética total. Mas assim... Júnior Eduardo Fernandes. Geralmente assim, 2024. Mas assim, disciplina, resiliência e mentalidade, que é mentalidade forte, fazer todo dia, por mais que chato e doloroso, é chato e doloroso, vai doer, vai sofrer, vai sangrar muitas das vezes, as pessoas não vão te entender, nem a sua família mesmo vai entender as ausências, o porquê que você faz, você vai ser cobrado, entender que tudo isso causa dor. Sim. Só que essa dor é para um benefício, que pode ser inclusive da sua própria família, ou pode ser de terceiros quando você conseguir ajudar alguém. Então, é dedicação, resiliência, ter um bom propósito, nunca esquecer que é ambição e nunca ganância, e a sua credibilidade é maior que tudo. E se comunique e se prepare bem, seja um eterno empreendedor, empreendendo a aprender, que é o lifelong learner, né? Aprenda junto com tudo isso que você está vivendo. Era isso que eu queria deixar. Rapaz, isso vai dar um belo corte de então, final. Hein? Vai ficar bonito, hein? Entrega nosso reconhecimento ao Eduardo. Obrigado. Você deixa lá em alguma das empresas. Ixi, vou deixar. Ou senão a gente manda fazer mais 8. Vamos fazer Vai estar na bancada, pode ter certeza. De novo, cara, agradecer a sua presença. Já te falei em outros momentos, mas sabe que você é um espelho pra gente, sabe? Pela sua pouca idade, a dedicação que você tem, o foco.
tudo isso que você já construiu, e eu tenho certeza que vai isso daí vai mais. se multiplicar muito ainda a pessoa que você é. Então, parabéns pela sua família, pelo que você já criou, pelas suas empresas. E, se Deus quiser, a gente vai permanecer mais unido aí para trocar figurinha aí. É a alma do negócio, ter bons parceiros, ter networking. esse networking. Networking é vida, né? Exato. Então, ter bons parceiros e pessoas com credibilidade, com a visão empreendedora perto da gente é a chave do sucesso. Exato. É isso que a gente buscou nesses contatos, né? É o relacionamento de qualidade. Sim. Ter pessoas boas que todo mundo prospera junto. E todo mundo crescendo é bom para a cidade, é bom para o país, é bom para o mundo, na verdade. Perfeito. Show de bola. Exatamente. Jonas, recados finais. Pessoal, para você que ainda não se inscreveu, dá até vergonha, né? Ficar pedindo, né? Se inscreve nesse canal. Temos um custo aí de toda essa operação. As pessoas se dispõem aqui do tempo, da sua bagagem, né? No horário comercial estamos A aqui Letícia, gravando. do nosso Marte, é o dia do aniversário dela, tá aqui aqui, trabalhando. ó, gravando pra gente. Então, ó, pra você, manda esse conteúdo pra alguém, compartilha, tá? Isso nos ajuda também a aparecer pra mais pessoas e levar esse propósito, essa missão pra mais pessoas também, que isso daqui foi desenvolvido realmente aqui pra agregar valor na sua vida, tá bom? Acesse aí também nosso site, www.verticalizandosonhos.com.br. Vai ter nossos e-books aí pra você adquirir, vai ter nosso curso também de renderização. E você pode acompanhar também todos os nossos vídeos aí da plataforma. É isso aí, pessoal. Esse foi nosso podcast com o Eduardo Fernandes Júnior, com o tema sobre a importância de diversificar os ramos de atividades da sua empresa. Até a próxima. Valeu!